Existe uma linguagem de programação que tem uma fama quase mística. Uma que, segundo quem a domina, muda completamente o jeito de pensar sobre código. Hoje, a gente vai mergulhar na história e nas ideias por trás dessa linguagem que alguns consideram quase uma verdade fundamental da computação: o Lisp. Bom, vamos lá. E que jeito de começar, hein? Essa frase do Guy Steele, que é uma lenda da computação, já entrega o jogo. A ideia aqui não é que Lisp seja só mais uma ferramenta na caixa. É algo que vai além, que te dá o poder de criar a linguagem que você precisa. E aí vem o Paul Graham, o outro peso pesado, para deixar tudo ainda mais intrigante. Uma linguagem de programação programável? Parece um trava-línguas, né? Mas o que isso quer dizer é que o próprio Lisp pode ser moldado e estendido de um jeito que a maioria das outras linguagens nem sonha em permitir. Então, essa é a nossa grande questão. E para chegar na resposta, a gente precisa voltar no tempo para conhecer a história de um gênio bem improvável e ver o nascimento de um campo inteiro da ciência. A história do Lisp e a do seu criador, John McCarthy, estão totalmente entrelaçadas. E a jornada dele, olha, foi tão fascinante e fora da curva quanto a linguagem que ele estava prestes a descobrir. McCarthy teve uma infância bem diferente. Pensa só, o cara nasceu em plena Grande Depressão, filho de pais imigrantes, comunistas convictos. A formação dele foi moldada por isso. Ele aprendeu russo, cresceu lendo livros soviéticos, um começo de vida que não é exatamente o que se imagina para um pioneiro da tecnologia. Mas aqui está o ponto principal. Apesar de tudo, a genialidade do McCarthy era uma coisa absurda. Ele era tão avançado que quando entrou na Caltech, uma das melhores universidades do mundo, ele simplesmente pulou os 2 primeiros anos de matemática. Já tinha aprendido tudo sozinho, ainda adolescente. Só que aí vem a parte mais humana da história, e que talvez muita gente da área de TI vai entender. O gênio da matemática foi expulso. O motivo? Faltar às aulas de educação física. É inacreditável, mas é verdade. Ele precisou se alistar no exército só para conseguir ser readmitido na faculdade. Depois de formado, a carreira do McCarthy colocou ele bem no centro de uma revolução. Ele não estava só criando uma linguagem, ele estava ajudando a criar um campo científico inteirinho, o da inteligência artificial. O mais interessante é que não foi só a ferramenta que ele criou, foi ele quem literalmente deu o nome para o campo. Ele cunhou o termo inteligência artificial e ainda organizou a Conferência de Dartmouth, que é basicamente o marco zero da IA como a gente conhece. O objetivo deles na época era audacioso, criar máquinas que pensam. E foi nesse cenário, procurando uma forma de programar essas novas máquinas pensantes, que McCarthy chegou na ideia central do Lisp. Só que o que aconteceu em seguida não foi bem uma invenção, foi mais para uma descoberta. Essa é uma das melhores histórias da programação. McCarthy tinha desenhado o coração do Lisp, a função eval, só no papel. Era para ser um modelo teórico, uma coisa para se estudar. Ele nunca achou que daria para executar aquilo. Mas o aluno dele, Steve Russell, que depois criaria o primeiro videogame do mundo, olhou para aquilo e não viu a diferença. Foi lá, implementou e provou que a teoria funcionava na prática. E a cara do Lisp, sabe? Aquela famosa parede de parênteses. Foi outro acidente. O plano original era usar colchetes para parecer mais com matemática. O problema é que o teclado do computador que eles usavam, um IBM 704, simplesmente não tinha a tecla de colchete. Aí, eles usaram a representação interna dos dados, com parênteses, e, bom, isso virou a marca registrada da linguagem. O que McCarthy tinha descoberto, na verdade, era um conjunto minúsculo de só 7 operadores. Com essas 7 pecinhas, ele sacou que dava para construir toda a computação. Era como se fossem os axiomas da geometria de Euclides, sabe? Os blocos fundamentais a partir dos quais todo o resto é construído. E essa analogia do Paul Graham fecha a ideia com chave de ouro. Lisp não era só mais uma linguagem, era uma formalização super elegante e mínima da própria computação. A sensação é que McCarthy não inventou do zero, ele a descobriu, quase como se fosse uma lei da física. Com uma origem tão fundamental assim, não é de se espantar que uma certa mística tenha crescido em torno do Lisp. Várias coisas na cultura da época ajudaram a afirmar essa reputação de algo quase mágico. Primeiro, surgiram as Lisp Machines. Imagina computadores enormes, caríssimos, futuristas, construídos do zero com hardware especial só para rodar Lisp na velocidade máxima.
Quem via uma IA rodando nessas máquinas, com gráficos super avançados, não tinha a sensação de que era um programa. Parecia que a própria máquina estava pensando em inglês. E depois veio o livro, o famoso CSP, mais conhecido como o Livro do Mago. Por 20 anos, foi com ele que o pessoal do MIT aprendeu a programar. E o livro usava Lisp, não só para ensinar a fazer código, mas para ensinar um jeito de pensar. E a capa? A capa já é outra história. A capa do CIP é lendária. Tem um mago, um alquimista, e os comandos eval e apply aparecem como se fossem palavras de um feitiço para invocar os espíritos da computação. A vibe é de alquimia, não de engenharia. E sim, é verdade, a mesa tem um pé de animal. Ninguém sabe exatamente o porquê, o que, claro, só aumenta o mistério em torno do Lisp. Mas tá, além dessa mística toda, qual é o legado real do Lisp? Por que uma linguagem descoberta há mais de 60 anos ainda importa tanto hoje? Essa frase do Paul Graham é a resposta. Muitas ideias que eram super radicais no Lisp na época, tipo garbage collection, tratar funções como dados, a ideia de que código e dados são a mesma coisa, hoje são padrão em linguagens modernas. De certa forma, o mundo da programação está, aos pouquinhos, se tornando mais parecido com o Lisp. O Lisp é o mestre de um paradigma muito poderoso chamado programação orientada à linguagem. A sintaxe dele é tão regular e a capacidade de tratar código como dado é tão forte que fica incrivelmente fácil criar pequenas linguagens personalizadas para resolver problemas específicos. É a ferramenta definitiva para se construir outras ferramentas. No fim das contas, a gente volta lá para o começo, para a história do Steve Russell e da função eval. O Lisp é único porque é um sistema matemático tão elegante que ele consegue descrever a si mesmo. É uma ideia que virou código, e um código que consegue se interpretar. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a história do Lisp nos mostra alguma coisa, é que a computação talvez tenha verdades fundamentais, como as leis da física, só esperando para serem encontradas. Se uma Descartes descobriu os axiomas de Euclides da programação, o que mais será que está por aí, esperando que uma mente brilhante revele?